sociedade líquida, nada é feito para durar. É liquidez do tempo, liquidez do espaço, dos valores, um relativismo. A sociedade relativiza tudo, até os conceitos, aquilo que realmente é pecado. Hoje é como usar, isso não é pecado, isso é normal. Nessa sociedade líquida, criou-se muitos mitos. Mito do progresso, mas o progresso depende do meu progresso. Eu tenho que estar bem, fazer faculdade, formar, me realizar. Isso que é progresso. Não é aquela ordem na bandeira que o progresso visava a comunidade, a sociedade, a coletividade, a comunidade. O mito da tecnologia. Criou-se a tecnologia para nos aproximar. Nunca vivemos tão distantes. O mito da liberdade absoluta. Eu sou dono do meu nariz. E a pessoa não consegue andar sozinha. Não chega a lugar nenhum. Quem cai no individualismo e tenta caminhar sozinho, tem se estrepado e dado mal. Eu estou só recapitulando algumas coisas falando para inventar no texto de hoje. O mito que a igreja é lugar de gente perfeita. Isso não existe. A igreja é lugar de gente que tem fraquezas, tem dificuldades, tem problema, tem defeito. E com essas fraquezas, dificuldades, defeito, unidos uns aos outros, nós somos gente boa, amém? Na medida que a gente aceita e não julga o outro, não condena o outro, a igreja se torna uma comunidade terapêutica, espaço da graça, do amor, da misericórdia, da aceitação. Então não existe igreja perfeita, não existe crente perfeito. Quer saber da perfeição minha, da sua, é só a gente morar na sua casa. Nós não somos essas pessoas bonitas, cheirosas e maquiadas que estamos aqui, não. Nós somos aquela pessoa da segunda-feira, da semana, né? Aqui a gente se veste, a gente se adora e se apresenta. Chega aqui todo penteado, maquiado, perfumado, né? A outra mito é que a igreja é lugar só do sobrenatural e de sucesso. Que Deus vai intervir, que Deus vai operar e que tudo vai resolver. Também não é verdade. Tem muitas coisas que Deus não vai resolver por nós. Nós vamos ter que resolver com a graça e misericórdia dele, amém, queridos? E além disso, tem coisas que nós não vamos resolver e Deus também não vai fazer. E a gente, se é crente de verdade, vai continuar crendo em Jesus, igual está em Hebreus 11. A primeira metade de Hebreus é uma maravilha. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, a galeria da fé, os primeiros heróis, parece assim, coisa de Hollywood. Tudo deu certo. Mas do meio para frente, parece filme de terror. E a Bíblia diz que todos continuaram servindo ao Senhor. Uns honraram a fé e outros a fé os honrou. Tá? A gente precisa entender isso. Quando a fé nos honra, e quando a gente tem que honrar a fé, e mesmo tendo o pescoço cortado fora, mesmo perdendo o emprego, mesmo vendo a doença, mesmo vendo a derrota, a gente continuar firme na graça do Senhor Jesus Cristo. Este é o evangelho que nós queremos que a igreja entenda. Então, o que é nessa sociedade líquida uma igreja sólida? O que é uma igreja sólida a partir desse contexto, dessa sociedade, onde no meio da igreja ela se tornou um evangelho gospel e um evangelho, uma teologia da prosperidade e uma teologia neopentecostal. No texto 11, do capítulo 11, diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito
vendo aí é uma igreja sólida, baseada em Atos e na igreja primitiva, uma igreja que ela lida bem com as pessoas e gerencia as coisas. Uma igreja que sabe diferenciar pessoas de projetos. Por exemplo, nós estamos com um projeto do Espaço da Convivência, mas ele não pode ter supremacia sobre as pessoas da igreja. Ele vai ser um veículo para abençoar a pessoa, um espaço para família, para casamento, para festa, aniversário, encontro de casais, reunião de jovens, uma série de ações, mas no momento de construir esse projeto, de erguer parede, colocar tijolo, cimento, concreto, ferro, pessoas têm mais importância do que esse projeto, do que tijolo, para a gente entender. Então essa igreja que nós temos hoje, diz que essa igreja tinha unidade interior, era o coração e a alma dos crentes da igreja. Segundo, essa igreja, ela tinha unidade exterior, ninguém considerava o que era seu, que possuía aquilo que era seu, mas considerava que era do outro. Então, o meu carro, o meu apartamento, a minha casa não é meu, é da comunidade, é para o bem do exercício da fé, não é só para o meu abrigo, o meu teto, não, o meu salário, a minha renda, né? Outra coisa que o texto vai me ensinar é que esta igreja, ela tinha unidade ampla, tudo era comum. Isso é uma riqueza muito grande quando a gente tem essa vivência comunitária. Tudo lhes era comum. Então, uma igreja que sabia lidar bem com a questão de amar pessoas e usar coisas. Nós podemos cair no risco hoje de amar coisas e usar pessoas. Pessoas são usadas a meu interesse, a meu serviço, para uso do mundo, e coisas eu amo. Então eu amo minha casa, eu amo o meu carro, eu amo o meu salário, eu amo tudo que tenho, e vivo em função de um consumismo, de um materialismo, de um egoísmo. Nesses 7 anos, agora o 8º ano, eu tenho procurado assim dar continuidade a uma coisa que é muito bonita na vida da igreja. Quando nós temos um propósito de ajudar a todos, de abençoar a todos, vamos fazer um retiro, por exemplo, é uma das coisas bem fortes aqui na igreja. Então, os irmãos que não têm filhos ajudam a pagar para os que têm filhos no retiro. Os irmãos ajudam na cantina, os irmãos ajudam com oferta, com várias ações, doem as coisas para ser vendidas. E a gente acaba doando e a gente mesmo comprando, né? Mas por que isso? Porque nós somos uma comunidade, nós somos uma família, nós amamos pessoas e usamos coisas para glorificar o nome de Jesus. No texto diz que sobreveio uma fome, e essa fome foi revelada ao profeta. Essa fome foi revelada pelo Espírito de Deus. Havia uma necessidade. Eu parto da premissa que socialmente nem precisaria ter uma revelação sobre isso, porque no estado vizinho, se houver, mesmo naquela época, havendo uma fome, uma dificuldade social, uma crise social, vai espalhar notícias. Os irmãos de Jerusalém estão passando muita necessidade. Mas o que o texto me deixa assim encantado com essa igreja sólida é que o Espírito de Deus, ele pode antever a necessidade, ele pode mostrar com antecedência. Vai haver uma fome, vai haver uma dificuldade, vai haver uma necessidade, e nós, pelo Espírito de Deus, a Trindade excelsa, já estamos revelando à igreja, pondo no coração da igreja a necessidade de ajudar, a necessidade de abençoar
pensando, se na igreja, isso na nossa igreja eu acredito que pode fazer, aí fora levantar o recurso, coloca na mão de muita gente por aí, que está na frente de igreja, o que vai acontecer? Quanto escândalo já tem quanto dinheiro? Porque que a igreja séria, ela sabe lidar bem com pessoas e lidar bem com coisas, ela sabe separar a diferença. Barnabé e Paulo e Barnabé poderiam ter dito o seguinte: uma boa oportunidade para dar uma melhorada no salário do mês. Vou entregar uma parte, ou vou ficar tudo para mim, essa obra missionária cansativa é pesada, conforme lhes foi dado, eles entregaram tudo à igreja dos necessitados. Saber lidar com dinheiro, saber administrar o dinheiro, ser gestor, ser mordomo, saber o que Deus me deu 90% para administrar e 10% pertence a Ele. É simples, irmãos. 90% é meu, Deus põe na minha mão, confiou a mim e que administra conforme o teu coração, conforme a tua competência. Mas os 10% deixa que a casa de Deus administra, deixa que a missão administra. Uma igreja séria, ela não tem problema com respeito à ética financeira. Ela não tem dificuldade com respeito à ética econômica. Ela é transparente nas contas. Está aqui o irmão Carlos, nosso tesoureiro. Toda a despesa da igreja, a receita, o balancete de 2014 está à disposição de qualquer membro da igreja que quiser. Tem uma administração, tem uma câmara, um conselho. Nós prestamos conta das entradas e saídas da reunião da câmara, sábado atrasado, quando foi a receita mensalmente, a saída anualmente, para todo membro da igreja ali ver, o líder da igreja. Mas a contabilidade da igreja, a receita da igreja, o balanço da igreja tem que ser transparente. Nessa sociedade tão desonesta, nessa sociedade tão perversa. Mas às vezes, irmãos e irmãs, nós não podemos sermos induzidos por essa sociedade, julgar os que estão lá fora, e nós aqui dentro, no nosso individualismo, refletir o estado da sociedade líquida, refletir a moral da sociedade líquida, refletir a ética da sociedade líquida. É isso que é uma igreja a partir do nosso entendimento, meu entendimento como pastor. Eu, dia 31, depois daquele tempo no altar, a primeira coisa que eu fiz, dia 31, já era dia 1º, foi dar o meu dízimo e uma oferta de gratidão a Deus, no altar. Eu disse assim, na minha oração: Deus, esse ano foi um ano apertado para todo mundo, foi um ano apertado para mim. Esse ano eu gastei coisas que com a área de saúde eu não estava acostumado. E mesmo tendo um plano de saúde, mas isso não me dá direito de gerenciar o que não é meu. Não me dá direito de gerenciar o que é da casa de Deus. E naquele momento final do culto, dei oferta, vários irmãos trouxeram suas ofertas, seus dízimos. Irmão, Deus, Ele precisa de 1 milésimo de segundo para abençoar a nossa vida. Só. Não precisa de um dia, uma hora, um mês, um ano, não. Quando eu saio de perto das gasofilaço, o irmão, uma coisa que não é muito comum na igreja metodista, mas isso, algumas pessoas fazem isso. Estou dizendo que a gente tem que aplicar essa cultura na vida da nossa igreja com respeito ao pastor, não. Um irmão me procurou e disse: pastor, estava em casa e Deus colocou no meu coração para trazer uma oferta para o Senhor. Eu quero abençoar a vida do Senhor, semear a sua vida. E trouxe uma oferta, quero
toda a liderança, mas o apoio principal da minha esposa. Eu disse para ela, vai lá e compra um perfume, compra uma roupa, faz o que quiser. Ela disse, não, eu vou juntar, porque eu quero ajudar a celebrar os 80 anos de vida da minha mãe, dia 31 de janeiro. Vamos fazer uma festa, porque ela não teve nem festa de 15 anos, há 65 anos atrás. Vamos fazer uma grande festa para ela. Eu disse, então nós vamos investir, semear nessa festa em nome de Jesus. Mas, irmão, lidar bem é fruto do caráter, é fruto do coração genuíno, é fruto da fé madura. O coração não é avarento, o coração não é mesquinho. O Espírito fala conosco da nossa necessidade. O Espírito mostra, e aquilo que o Espírito vai gerenciando a nossa vida, ele vai da mesma forma, ele vai suprindo. Ninguém não tem tanto que não precisa de ajuda e não precisa de Deus. Eu tenho muito, não preciso de nada. E ninguém não tem tão pouco que não pode dar algo. Todos nós podemos ter este coração, a exemplo da igreja primitiva, que biblicamente é uma igreja sólida, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja sólida, superou todas as ameaças daquela época, e o nome de Deus, através da palavra, foi honrado naquela igreja em nome de Jesus. Amém? A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Isto é igreja sólida. Isto é a igreja solidária. Isto é a igreja terapêutica. Isto é a igreja que conhece a economia de Deus, não a matemática dos homens, ou a economia do capitalismo. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus?